agora ao programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. A você, ouvinte que nos acompanha pela Rádio Web UFN, a saudação franciscana de paz e bem. Sou Frei Christian e estarei contigo nos próximos minutos. Recordo que este programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas, e as reprises ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã, e aos sábados, às 18 horas. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês algumas ideias que nos auxiliam a conhecer mais sobre a dimensão humana e espiritual da nossa vida. Estamos vivenciando o mês de outubro, que é conhecido na igreja como o mês missionário, pois as comunidades cristãs são convidadas a rezar de modo especial pelas diferentes missões que a igreja mantém mundo afora. Nesta edição você vai acompanhar o quadro Santos e Santas do Mês. Serão partilhadas informações sobre a vida de alguns santos e santas que são recordados e celebrados durante outubro. Você ficará sabendo um pouco sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Santana Galvão e a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Bacana, né? Então permaneça aqui conosco na Rádio Web FN pelos próximos minutos em mais um programa Conexão Pastoral Universitária. Começamos agora com a música e logo mais ouviremos as biografias anunciadas. Santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Como já comentamos em programas anteriores, os santos e santas são reconhecidos pela Igreja como modelos de pessoas que, de alguma forma, durante a sua vida, conseguiram seguir de um jeito mais verdadeiro os ensinamentos de Jesus, os quais encontramos no Evangelho.
Essas pessoas vivenciaram a vida cotidiana de modo não perfeito, mas sempre buscando em tudo fazer a vontade de Deus, buscando sempre a perfeição, por meio da fé, da esperança e da caridade. Os santos e santas são setas que apontam para Jesus, são para nós modelos de seguimento, modelos de cristãos, e é nessa intenção que tomamos contato com as seguintes histórias. Para começar, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. A vida de Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, como ela é popularmente conhecida e o povo prefere carinhosamente chamá-la assim, marca a história da Igreja de uma forma nova de entregar-se à religiosidade. No lugar do medo do Deus duro e vingador, Santa Teresinha coloca o amor puro e total a Jesus como um fim em si mesmo, para toda a existência eterna. Um amor puro, infantil e total, como deixaria registrado nos livros Infância Espiritual e História de uma Alma, editados a partir de seus escritos. A sua vida foi breve, mas plena de dedicação e entrega. Santa Teresinha morreu virgem como Maria, a mãe que venerava, e jovem como o amor que vivenciava a Jesus pela pura ação do Espírito Santo. Teresinha nasceu na França em 2 de janeiro de 1873. Foi batizada com o nome de Maria Francisca Martim e desde então destinada ao serviço religioso, assim como suas 4 irmãs. Os pais, quando jovens, sonhavam em servir a Deus, mas circunstâncias especiais os impediram e a mãe prometeu ao Senhor que cumpriria seu papel de genitora terrena, mas que suas filhas trilhariam o caminho da fé. E assim foi, com entusiasmada aceitação por parte de Teresinha, desde a mais tenra idade. Caçula, ela viu as irmãs mais velhas, uma a uma, consagrando-se a Deus até chegar a sua vez. Mas a vontade de segui-las era tanto que não quis nem esperar a idade correta. Aos 15 anos, conseguiu permissão para entrar no Carmelo, em Lisieux, permissão concedida especial e pessoalmente pelo Papa Leão XIII. Ela própria escreveu que, para servir a Jesus, desejava ser cavaleiro das cruzadas, padre, apóstolo, evangelista, mártir. Mas ao perceber que o amor supremo era a fonte de todas essas missões, depositou nele a sua vida. Sua obra não frutificou pela ação evangelizadora ou atividade caritativa, mas sim em oração, sacrifícios, provações, penitências e imolações, santificando o seu cotidiano enquanto irmã carmelita. Essa vivência ela foi registrada dia a dia, sendo depois editada, perpetuando-se como um livro de cabeceira de religiosos, leigos e até da elite dos teólogos, filósofos e pensadores do século XX. Teresinha ela teve seus últimos anos consumidos por uma terrível tuberculose, que, no entanto, não venceu a sua paciência com os desígnios do Supremo. Morreu em 1º de outubro de 1897, com 24 anos, depois de prometer uma chuva de rosas sobre a terra quando expirasse. Essa chuva ainda cai sobre nós em forma de uma quantidade incalculável de graças e milagres que são alcançados através da sua intervenção em favor dos seus devotos. Teresa de Lisieux foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI. Ela que, durante toda a sua vida, teve um grande desejo de evangelizar e ofereceu sua vida à causa missionária, foi aclamada 2 anos depois, pelo mesmo pontífice, como padroeira especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo, tendo o mesmo título de São Francisco Xavier, que é padroeiro das missões. Esta grande santa dos tempos modernos foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.
Vamos agora, então, ouvir a história de outro grande e conhecido santo que é celebrado neste mês de outubro. É São Francisco de Assis. Francisco, ele era filho de comerciantes. Nasceu em Assis, na Úmbria, em 1182. Nasceu em um berço de ouro, pois a família tinha posses suficientes para que levasse uma vida sem preocupações. Não seguiu a profissão do pai, embora este o desejasse. Alegre, jovial, simpático, era mais chegado às festas, ostentando um ar de príncipe que encantava. Mas mesmo dado às frivolidades dos eventos sociais, manteve em toda a juventude profunda solidariedade com os pobres da sua sociedade. Proclamava jamais negar uma esmola, chegando a dar o próprio manto a um pedinte por não ter dinheiro no momento. Jamais se desviou da educação cristã que recebeu de sua mãe, mantendo-se casto. Francisco logo percebeu não ser aquela a vida que almejava. Chegou a lutar numa guerra, queria ser cavaleiro. Ficou preso por quase 1 ano em uma masmorra onde ficou gravemente enfermo. Voltou para casa após seu pai lhe pagar a fiança, mas a sua vida já não era a mesma. Um dia depois de um longo período de penitências e momentos de oração que fazia retirado em grutas, bosques ou mesmo em igrejas em ruínas nos arredores de Assis, Francisco sentiu que Deus lhe fazia um chamado especial. Era para reconstruir a igreja. Não demorou muito para que ele voltasse em Assis e, diante do seu pai, que lhe acusava de roubo, despojou-se de todos os bens, até das roupas que usava no momento, entregando-as ao pai que estava revoltado. A partir disso, Francisco passou a dedicar-se aos doentes e aos pobres de Assis. Tinha 25 anos e seu gesto marcou profundamente a história do cristianismo. Foi considerado pelo Papa Pio XI o maior imitador de Cristo de sua época. A partir daí, Francisco viveu na mais completa miséria, arregimentando cada vez mais seguidores. Ele fundou a primeira ordem franciscana, os conhecidos frades franciscanos, em 1209, fixando residência com seus jovens companheiros numa casa pobre e abandonada nos arredores de Assis. Pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros, à natureza, ao Criador. Francisco escreveu poemas lindíssimos, homenageando ao mesmo tempo que acolhia sem piscar todos os doentes e aflitos que procuravam a ele e aos frades. Certa vez ele rezava no Monte Alverne, com tanta fé que em seu corpo se manifestou as chagas de Cristo. Ele, achando-se indigno, escondeu sempre estas marcas sagradas, que só foram descobertas após a sua morte. Ao longo de sua vida, ajudou sua conterrânea, Santa Clara de Assis, a fundar a Segunda Ordem, ou Ordem das Clarissas. Fundou também a chamada Ordem Terceira, franciscana, que hoje é conhecida como Ordem Franciscana Secular, e é destinada sobretudo para casais que desejam seguir o ideal de vida de São Francisco, mas sem serem religiosos consagrados, vivendo na vida de família, na vida matrimonial. O exemplo de São Francisco muito frutificou, e ao longo dos séculos a família franciscana foi crescendo e diversas pessoas foram seguindo o carisma franciscano. Muitas são as congregações e ordens que se originaram do testemunho do pobrezinho de Assis. A Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, que são fundadoras e responsáveis pela Universidade Franciscana, são uma destas diversas congregações que se inspiram no ideal de vida deixado por São Francisco de Assis. São Francisco morreu em 4 de outubro de 1226, com 44 anos. 2 anos depois, o Papa Gregório IX o canonizou. São Francisco de Assis viveu na pobreza, mas sua obra é de uma riqueza jamais igualada para toda a Igreja Católica e para a humanidade. O pobrezinho de Assis, por sua vida tão exemplar na imitação de Cristo,
foi declarado o santo padroeiro oficial da Itália. Numa terra tão profundamente católica como a Itália, não poderia ter sido outro o escolhido senão São Francisco de Assis, que é sem dúvida um dos santos mais amados por devotos do mundo inteiro. Assim, nada mais adequado ter ele sido escolhido como padroeiro do meio ambiente, já que ele via em cada criatura da natureza um irmão, uma irmã. E no dia da sua festa é comemorado o Dia Mundial da Natureza e o Dia Mundial dos Animais. São Francisco de Assis, rogai por nós. Ouviremos agora uma canção sobre São Francisco e logo mais estamos de volta. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Aclaras Franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa sobre os santos e santas deste mês, ouviremos agora um pouco sobre a vida de um santo brasileiro, que é Santo Antônio de Santana Galvão. Popularmente chamado de Frei Galvão, este santo nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França,
capitão-mor da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros, de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos. Eram cristãos caridosos, exemplares e transmitiram esse legado ao filho. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas, ao lado do irmão José, que já estava no seminário de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a semente da vocação religiosa, e aos 21 anos, Antônio decidiu ingressar na ordem franciscana no Rio de Janeiro. A sua educação no seminário tinha sido tão esmerada que, após um ano, recebeu as ordens sacerdotais em 1762. Uma deferência especial do Papa porque ele ainda não tinha completado a idade exigida. Em 1768, foi nomeado pregador e confessor do convento das Recolhidas de Santa Teresa, ouvindo e aconselhando a todos. Entre as suas penitentes encontrou irmã Helena Maria do Sacramento, figura que exerceu papel muito importante em sua obra posterior. Irmã Helena era uma mulher de muita oração e de virtudes notáveis. Ela relatava suas visões ao Frei Galvão, e nelas Jesus lhe pedia que fundasse um novo recolhimento para jovens religiosas, o que era uma tarefa difícil devido à proibição imposta pelo Marquês de Pombal em sua perseguição à ordem dos jesuítas. Apesar disso, contrariando essa lei, Frei Galvão, auxiliado pela irmã Helena, fundou em 1774 o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. No ano seguinte, quando morreu irmã Helena, os problemas com a lei de Pombal não tardaram a aparecer. O convento foi fechado, mas Frei Galvão manteve-se firme na decisão, mesmo desafiando a autoridade do Marquês. Finalmente, devido à pressão popular, o convento foi reaberto e o frei ficou livre para continuar a sua obra. Os seguintes 14 anos foram dedicados à construção e ampliação do convento e também da sua igreja, inaugurada em 1802. Quase um século depois, essa obra torna-se Patrimônio Cultural da Humanidade por decisão da Unesco. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, Frei Antônio fundou o recolhimento de Santa Clara, em Sorocaba. Lá ele permaneceu 11 meses para organizar a comunidade e dirigir os trabalhos da construção da casa. Nesse meio tempo, ele recebeu diversas nomeações, até a de guardião do convento de São Francisco, em São Paulo. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no recolhimento da Luz durante a sua última enfermidade. Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com fama de santidade em 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão, a pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na Igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construíra. Depois, o recolhimento do Frei Galvão tornou-se conhecido Mosteiro da Luz, local de constantes peregrinações dos fiéis que pedem e agradecem graças por sua intercessão. São muito conhecidas as famosas pílulas de Frei Galvão. Conta-se que certo dia ele foi procurado por um senhor muito aflito, porque a sua mulher estava em trabalho de parto e em perigo de perda da vida. Frei Galvão escreveu em 3 papéis o versículo do ofício da Santíssima Virgem que dizia: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Deu-os ao homem, que por sua vez levou para a esposa, e a mulher ingeriu os papéis que Frei Galvão enrolou como uma pílula, e a criança nasceu normalmente. Caso idêntico deu-se com o jovem que se estorcia com dores provocadas por cálculos vesicais. Frei Galvão fez outras pílulas semelhantes e deu-as ao moço, que após ingerir os papéis, expeliu os cálculos e ficou curado. Esta foi a origem dos milagrosos papéis ou pílulas que desde então foram muito procurados pelos devotos de Frei Galvão e até hoje o Mosteiro da Luz fornece para pessoas que têm fé na intercessão do santo.
Conta-se ainda no seu processo de canonização que, pela graça de Deus, Frei Galvão teve em vida muitos dons extraordinários, os quais ele sempre colocou a serviço do bem das pessoas que lhe procuravam. Entre esses dons destacam-se a bilocação, o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, a clarividência, que é o dom de ver o que está para acontecer, a levitação, que é o dom de erguer-se acima do solo, e a telepercepção, que é o dom de adquirir conhecimento de fatos ocorridos a grandes distâncias. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1998 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI em São Paulo, Brasil. Ele é considerado o primeiro santo de origem brasileira. São Frei Galvão, rogai por nós. E para finalizarmos este quadro Santos e Santas do mês, vamos conhecer brevemente a história da devoção da padroeira do nosso país, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Não bastasse ser um dos maiores países católicos do mundo, o Brasil tem também um dos maiores centros de peregrinação mariana da cristandade do mundo. Trata-se, é claro, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, em São Paulo. A cidade foi batizada com o nome da Senhora, Aparecida das Águas, mas o Brasil inteiro também recebeu sua bênção desde o nascimento, graças aos descobridores e colonizadores que a tinham como advogada junto a Deus nas desventuras das expedições. A fé na Virgem Maria cresceu com os séculos e a confiança não esmoreceu, só se fortaleceu. Em 1717, há 300 anos atrás, quando acontecia a visita do governador a Guaratinguetá, foi ordenado aos pescadores do local que recolhessem do rio Paraíba a maior quantidade possível de peixes, para que toda a comitiva pudesse ser alimentada e festejada com uma grande recepção. Todos se lançaram às águas com suas redes. 3 deles, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, partiram juntos com suas canoas e juntos também lançaram as redes por horas e horas, sem pegar um único peixe. Com medo de serem punidos por não conseguirem pescar, começaram a rezar pedindo que Deus os auxiliasse. E de repente na rede de João Alves apareceu o corpo da imagem de uma santa. Outra vez, lançada a rede, a cabeça da imagem vem também a bordo das embarcações. E a partir daí, os 3 pescaram tanto que quase afundaram por causa da quantidade de peixes. A pesca milagrosa eles atribuíram à imagem da santa, e ao regressarem foram para a casa de Felipe Pedroso. Ao limparem a imagem com cuidado, viram que se tratava de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição, de cor escura. Então cobriram-na com o manto e a colocaram no pequeno altar dentro de casa, onde passaram a fazer suas orações diárias. A novidade se espalhou e todos da vizinhança corriam para rezar diante dela. Invocada pelos devotos como Aparecida das Águas, durante 15 anos seguidos a imagem ficou na casa da família daquele pescador. A devoção foi crescendo no meio do povo e muitas graças foram alcançadas por todos aqueles que rezavam diante da imagem. Eram tantos os devotos que acorriam ao local que em 1732 a família de Filipe construiu o primeiro oratório. Mas a fama dos prodigiosos poderes de Nossa Senhora Aparecida foi se espalhando até atingir todos os recantos do Brasil. Assim foi necessário, então, construir uma pequena capela, em seguida uma sucessão de outras capelas cada vez maiores, até que o local se tornou a cidade de hoje. Em 1888 houve a bênção do primeiro templo que existe até hoje, conhecido como Basílica Velha. A primeira grande peregrinação de católicos de fora de Aparecida, oficial e historicamente registrada, aconteceu em 1900. Eram 1.200 peregrinos viajando de trem desde São Paulo, liderados por seu bispo.
Atualmente são milhões de peregrinos vindos diariamente de todos os estados do país e de várias outras nações católicas, especialmente das Américas. E a atual Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Basílica Nova, foi consagrada pessoalmente pelo Papa São João Paulo II em 1980, quando da sua primeira visita ao Brasil. Quanto ao amor do nosso povo por Maria, em 1904, a imagem foi coroada, simbolizando a elevação da Senhora como eterna Rainha do Brasil, com todo o apoio popular. A coroa foi oferecida pela princesa Isabel e foi também por aclamação popular e a pedido dos bispos brasileiros que, em 1930, o Papa Pio XI proclamou solenemente Nossa Senhora Aparecida a padroeira oficial do Brasil. E o dia da sua festa, 12 de outubro, desde 1988, é considerado feriado nacional. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E antes de finalizarmos, vamos ouvir mais uma canção sobre a padroeira do Brasil e logo voltamos. Senhora Santa de Aparecida, aos teus pés venho pra me prostrar. Sinto-me filho, te entrego a vida, no meu cuidado vais me cuidar. Tu bem sabes o que se passa na minha história, em meu coração. O que escolhi, onde perdi, onde ganhei, o que foi ilusão. Ave Maria, Virgem pequena, orar eu venho, ó Mãe morena. Sinto tão forte a tua presença, estás comigo, nunca te ausentas. Senhora Santa de Aparecida, teu aconchego me faz tão bem. O teu abraço cura as feridas e no silêncio já vou além. Além das dores e dos problemas, já vejo a luz que vem do Senhor. Se parecia tudo tão difícil, na tua presença encontrei amor. Ave Maria, Virgem pequena, orar eu venho, ó Mãe morena. Sinto tão forte a tua presença, estás comigo, nunca te ausentas. Aparecida e com outros nomes, Mãe Medianeira e de Nazaré, Imaculada, Mãe de quem tem fome, Consoladora de quem tem fé. A nossa igreja te louva e canta, és a Senhora, a Mãe de Deus. Daquele sim veio o Filho Santo, que nos tornou todos filhos teus. Ave Maria, Virgem pequena, orar eu venho, ó Mãe morena. Sinto tão forte a tua presença, estás comigo, nunca te ausentas. Nunca te ausentas. Muito bem, o programa vai chegando ao fim. Espero ter ajudado um pouco mais nessa compreensão acerca da vida de alguns dos santos e santas que são celebrados neste mês de outubro. Em algum momento de novembro vai ao ar mais um quadro, Santos e Santas do Mês, aqui no programa Conexão Pastoral Universitária. Traremos mais alguns relatos das experiências lindas que reafirmam a nossa fé, reanimam nossa esperança e interpelam a nossa caridade em relação aos irmãos e irmãs. Agradeço a sua audiência e companhia aqui na Rádio Web UFN.
Este programa teve produção e apresentação do Frei Cristian Martins Almeida, na Central Técnica Alan Carrion, Clenilson de Oliveira e na supervisão a jornalista e professora Carla Torres. A todos transmito o desejo de um ótimo mês de outubro com a intercessão dos santos e santas que fizemos memórias nesta edição e com as bênçãos de Deus.